Senhor presidente, cedo meu grande expediente ao prefeito da Zona Norte, José Pascoal D'Ambrós. Nesse momento, passo os trabalhos ao primeiro secretário, Adriano Bressan. Na tribuna, José Pascoal D'Ambrós. Bom dia, nobres colegas. Hoje nós temos pautas únicas. Eu gosto de pautas únicas, né? As funerárias, o FUNCAP, que inclusive em 2021 fiz um pedido de informações, né? Vocês lembram? Mas trânsito, que o vereador que me antecedeu aqui, nobre colega Rafael Bueno, trânsito também é uma pauta única. E quero lembrar os nobres colegas que participem da Semana Municipal de Trânsito, que inicia segunda, aliás, é a Semana Nacional, né, onde nós teremos palestras. Então, nós temos lá a Escola Pública de Trânsito, que o Joelson é um servidor que tem muito conhecimento, com palestras, humanização, conscientização, mais respeito aos ciclistas, faixas de pedestres, engajamento de todos para esta pauta única que é o trânsito na nossa cidade, né? Nós precisamos ainda educar o nosso povo de que faixa de pedestre não é local de estacionar, né? Então, é muito importante iniciar segunda-feira a Semana Municipal de Trânsito. Bom, quando nós falamos de mobilidade, hoje às 14 horas nós vamos ter no gabinete do prefeito, então, a apresentação do plano de mobilidade. Deveria ser nesta casa, mas a prefeitura mudou o local, então quero convidar a todos. Eu fiquei sabendo ontem pelo Cassina, estava tudo certo que ia ser aqui, mas, enfim, mudaram e nós vamos estar lá, então, para nós termos o conhecimento do plano de mobilidade que a Orbitec, inclusive passou por essa casa, 2.700.000 é o custo para esse plano de mobilidade. E eu lembro, eu fui coordenador do orçamento comunitário, o orçamento comunitário estava presente em todas as situações da cidade. A abertura da Rodrigues Alves, no bairro Cruzeiro. O que significou a abertura da Rodrigues Alves no bairro Cruzeiro, na época, a ligação com Portinari, Belvedere, Desorge, Campos da Serra, a São Luís, e o retorno como havia bairro centro da Luiz Miquelon. O que significou? Pois bem, nós vamos ter a abertura da Marechal Floriano, que vai ligar até o trevo da Avenida Rossetti, que é de extrema importância. Então, quero parabenizar o governo por esta bela obra que está acontecendo. Mas ontem eu estive na CEPLAN questionando a secretária. Vamos ter mais uma festa da uva, com acesso somente pela Ludovico Cavinato. Então, a Demétrio Niederauer, infelizmente, uma tristeza para esse vereador, não saiu e vai demorar muito ainda, mas é uma ligação para toda aquela região, sai no Garbim e vai desafogar muito aquela... Eu não perdi a esperança, eu tenho certeza que nós um dia ainda vamos ter a Demétrio Niederauer aberta e que vai ligar os pavilhões da Festa da Uva ao centro. Nem vou falar da Visat, né, da nossa dívida dos mais de 90 milhões que nós temos. Mas o vereador também falou aqui da Robert Show, onde está sendo feito um grande empreendimento. E nós também pensamos como Novo, de que precisamos de emprego, que precisamos de... Claro que sim, claro que sim. Agora nós precisamos ter um impacto de mobilidade na cidade. Olha, estoque, a van, a estoque ali na entrada da UX, via atacadista. A via atacadista na Mário Lopes, impossível se não tiver investimento. Impossível. Não tem. Pela Mário Lopes, não tem, porque ela liga toda uma região. E o nobre colega Renato sabe. Inclusive, na última reunião, nós questionamos o prefeito. As empresas chegam, elas precisam
dar contrapartida a Roberto, todas as empresas que vêm. Qual a contrapartida dessas empresas para a cidade? Qual? A prefeitura precisa trabalhar nessa questão. Inclusive, antes de entrar aqui no assunto do acesso ao Planalto, quero dizer que também recebi um servidor aposentado do trânsito ontem, que me deu uma aula de trânsito. Uma aula. E que nós precisamos estações de transbordo na nossa cidade. Principalmente, pelo menos duas, uma na região norte e outra na região sul. Eu, às vezes, acompanho, nobre colega Felipe, 5, 6 ônibus pela Moreira César, com 20, com 10, com 15, com 30 pessoas, onde poderia ter um até o centro lotado, um ônibus grande. Então, a estação de transbordo, Morada dos Alpes, Santa Fé, Pioneiro, toda aquela região ali, vem para uma estação de transbordo e depois um ônibus lotado segue até o centro ou até outra estação de transbordo. E na região sul, Arcobaleno, Caravaggio, São Caetano, Nossa Senhora das Graças, tem que ter também uma estação de transbordo na região sul. Nós precisamos, inclusive na época, quando coordenava o orçamento comunitário, foi uma briga a questão do piso rígido. Críticas ao governo Alceu. Uma das melhores obras a fundo perdido, sem manutenção por 30 anos, todo o saneamento. Eu lembro que o prefeito Adiló era o secretário de obras, nós retiramos todo o saneamento que estava lá há 60, 70 anos se deteriorando. Então, trânsito é um tema, uma pauta única. E eu quero relembrar, porque hoje de manhã nós tivemos, e eu elogio o prefeito por ter a coragem de dar prosseguimento ao acesso do bairro Planalto. E graças a Deus a empresa SUV Empreendimentos, com R$ 4.729.379,03, ganhou a licitação para fazer o acesso do bairro Planalto. E nós temos que reconhecer aqui o trabalho, nós precisamos reconhecer as bandeiras de cada vereador, as lutas. E nós tivemos um colega aqui de Carlos Pereira de Souza que brigou muito, que lutou, que correu, que foi a Brasília. Então eu quero saudar, porque até ele tem as filhas que estudavam no Melvins e atravessavam do Vila Ipiranga para estudar. E sempre acompanhado pelo seu assessor, que hoje é o nosso diretor da casa, o Rodrigo Weber, que também lutou junto para que chegasse esse dia da licitação dessa obra que liga a uma cidade. Ali nós temos Coesp, Pinho Verde, tem 3 planaltos, para vocês terem uma ideia, 3 planaltos, né, para quem não sabe. Planalto 1, Planalto 2, Planalto Frente, pode ligar o São Vítor, pode ligar o Pai Querer, pode ligar ao Vitória, é uma região muito grande. Então, nobres colegas, eu vou relatar um pouquinho da história dessa obra, depois eu vou passar, não te esqueci, viu? Um pouco desta obra, do quanto demora, mas de quanto é importante a persistência, a luta e não desistir. Então, hoje nós tivemos a licitação e tem empresa. 2013, esta obra saiu do papel. O diretor-geral dessa casa, Rodrigo Weber, né, que hoje é o presidente do Planalto, né, se empenhou muito junto com o Edi Carlos e também outros colegas. Ainda em 2014, essa casa autorizou o executivo do então prefeito Alceu para contratar empréstimo junto ao CAF, né, que é a Cooperativa Andina de Fomento, 50 milhões de dólares. E uma parte seria investido, então, nessa obra. Os trâmites burocráticos demoraram e só depois de 5 anos, 2018, é que foi feita a captação.
Uma declaração de líder, senhor presidente Bressan. Declaração de líder, vereador, presidente José Pascoal D'Ambrossi. Obrigado. Em abril de 2019, o prefeito cassado Daniel Guerra, enfim, anunciou um investimento de 6 milhões para a reformulação do acesso ao Planalto. A licitação só foi lançada em janeiro de 2020. Na época, o projeto, além de aumentar a pista do recuo para veículos que acessam o bairro, também previa a construção de uma passarela para pedestres. A empresa Salver, se não me engano era de Santa Catarina, né? Foi a vencedora da licitação. Colocaram até placa no local anunciando o início das obras, mas passaram-se mais de 7 meses e a empresa não apresentou nenhum plano de execução. Passou-se mais de um ano, chegou em 2021 e a prefeitura anunciou que buscaria rescisão do contrato. E em junho deste ano, Salver desistiu formalmente de fazer a obra, alegando incapacidade técnica. Na hora de participar, eles apresentam tudo aquilo que acham, né? E aí depois, é a mesma coisa as estações de canos, é a mesma coisa. Então nós temos um problema. Eu tenho conversado muito com o procurador para que a gente faça a adequação na Lei 6810, que é a Lei das Licitações. Bom, alguns meses se passaram, o Executivo formulou um novo projeto e no último dia 10 de agosto, enfim, lançou a nova licitação. Este novo projeto não conta com a passarela, mas vai aumentar a alça de acesso ao bairro. Os veículos não vão mais precisar parar em cima da BR para acessar o Planalto. Além de um conjunto semafórico que vai trazer mais segurança tanto para veículos quanto os pedestres. É uma reivindicação histórica daquela região. Vidas já foram perdidas naquele trecho, muitas vidas. Só quem passou ali às 6 da manhã de qualquer dia de semana sabe do que eu estou falando. Os carros param em cima da pista, não tem sinalização nenhuma para pedestres. Tem estudantes no Mévio, como falei antes, Mévio Jones, que precisam atravessar a rodovia. São riscos enormes. O investimento anunciado é de mais de 4 milhões e 700. E o mais importante, deu certo a licitação. Tá? Então, torcemos agora para que dê tudo certo, para que inicie essa obra tão esperada por aquela comunidade. Quantas vidas se perderam, quantos anos lutando, mas o importante é não desistir. Quando se tem algo que vai beneficiar uma sociedade, uma comunidade toda, nós não podemos desistir. Seu à parte, nobre colega. Obrigada, D'Ambrossi. Realmente, o Edi Carlos foi um lutador por essa obra, falava repetidamente, e essa é a importância de um vereador. Às vezes, as pessoas acham que os vereadores têm o poder de fazer, de executar. Eu sempre digo que a gente fomenta os assuntos, faz com que as pautas tenham, né, a devida importância, a gente cobra, a gente fiscaliza, mas não, o vereador não executa, mas a gente precisa, sim, lembrar que puxar a pauta, puxar um tema é de fundamental importância. E eu queria salientar que essa semana do trânsito, né, que está sendo feita uma série de programação, ela é importantíssima porque o trânsito em Caxias do Sul, vereador, está caótico. Os nossos motoristas estão assim, olha, eu não sei o que tem acontecido, mas a quantidade de acidentes que estão ocorrendo na nossa cidade, somados ao alto índice de motorização, ou seja, a quantidade de veículos e pessoas, é assustador. Então, a gente precisa, sim, de campanhas mais fortes, campanhas que sejam permanentes, que não sejam, né, apenas em um período do ano. E eu vou falar um pouco mais disso também em momento oportuno após a sua fala. Mas parabéns pelo tema. Obrigado. Seu à parte, Juliano Valim. Vereador D'Ambrossi, parabéns pelo tema abordado. Eu acho muito bonito quando se mostra imagens, com dados, com argumentos, com fundamentos. E parabenizo pela sua atitude, vereador D'Ambrossi, presidente da nossa casa, porque tem muitos, né, certos políticos que às vezes tu tem o início, meio e fim. Quando está quase no fim, pega o ônibus andando e pula, querendo ser o pai da criança. E muitas vezes a população passa despercebido e acredita. Né? Por isso que muitas vezes a gente tem alguns políticos que não agregam muito valor para a sociedade. Então, parabéns, vereador D'Ambrossi.
suas cobranças, do ex-vereador Ed Carlos, eu sei do vereador Lucas, que também sempre lutou por aquela região, e é um conjunto, é um trabalho em equipe. Eu lembro há poucos dias que o senhor estava lá em Brasília, indo atrás de benfeitorias, de verbas, para o nosso município de Caxias do Sul, para o Hospital Geral. Então, eu tenho orgulho de fazer parte aqui da Câmara de Vereadores e ter o senhor como nosso amigo e colega aqui dentro da Câmara. Obrigado, Juliano. Velocino S, sua parte. Vereador D'Ambrosio, eu não podia também deixar meu testemunho de quantas vezes eu vi o colega Ed Carlos ali. Eu até acredito que no mandato dele era a pauta número 1, claro que tem bastante problema. Tinha o Valão do Planalto também, né? Mas olha, o Valão, mas eu não passava um mês que ele vinha ali e falava sobre isso. Vereador, que quando eu cheguei aqui, vereador Bressan, com 5 vereadores do meu partido, ele me ofereceu espaço, eu nunca vou esquecer, para poder me manifestar aqui, com 5 vereadores do meu partido. Que notícia boa, D'Ambrosio, que tem uma empreiteira, porque o quanto se sofre, eu vou dar um exemplo, lá na ponte de Santa Lúcia, uma empreiteira podre, não tem estrutura nenhuma, Uma parte, e agora vereador. foi licitado e não teve empresa de novo. Bom, o único ponto positivo da D'Ambrosio, o prefeito passou lá no final de semana e viu que lá também agora precisa reformular o projeto. Por quê? Porque a água passou por cima daquilo que seria, Thales, a Ponte Nova. Então, o único ponto positivo é isso. Espero que logo, logo se dê andamento também a isso, uma pauta muito importante. E quanto ao trânsito, vereadora Tati, uma vergonha. Eu passo todos os dias na frente do SES, a viatura parada, ali naquele descanso, e o povo vem, corredor cheio. Nem a viatura não assusta mais. A educação está difícil. Obrigado. Seu parte, Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente. Tive a oportunidade de ser convidado hoje para participar da reabertura aí, dos envelopes da licitação do bairro Planalto, onde acompanhei tudo ali, a documentação dessa empresa aí de Porto Alegre, que está apta em pegar, porque ainda falta 30 dias para eles fazer análise e contrato e acertar os contratos. E fiquei bem satisfeito pela essa empresa, já liguei a Porto Alegre e já tive fazendo uma pesquisa sobre a empresa para ver a capacidade dessa empresa. É uma empresa de tamanho grande e com certeza vai fazer essa entrada do bairro Planalto, esse refúgio do bairro Planalto, que tanto necessita há mais de 20 anos, e hoje pela manhã tive falando aí que também já teve várias pessoas engajadas nesse projeto. É uma comunidade há 20 anos atrás, 20 anos atrás estão pedindo para essa entrada, e então que Deus queira que daqui mais 30 dias, assim que reajustar a documentação dessa empresa, nós possa estar aí fazendo a assinatura de ordem de início dessa obra tão importante. E, claro, agradecendo os presidentes, as lideranças comunitárias, povo do bairro Planalto, todos esses que estão juntos, enganjados, para que essa obra saia. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, só para finalizar, hoje temos às 14 horas, então, a apresentação do Plano de Mobilidade pela Orbitec, de extrema importância que os vereadores, colegas participem, para nós entendermos o que precisa ser mudado no trânsito para melhorar, né? E também a busca de investimentos para executar essas melhorias. Então, mais uma vez, parabéns a todos que lutaram por essa obra, especialmente ao nobre colega vereador de Carlos, e também ao Weber, que hoje é presidente do bairro Planalto, e que sempre esteve junto e nunca desistiu. Obrigado.